Hoje vamos meditar no Salmo de número 95. O salmista diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Ele está nos convidando para louvarmos a Deus, para cantarmos salmos, para glorificarmos a Deus, e ele diz que ele é a rocha da nossa salvação. Quando fala de Deus a rocha, ele está dizendo de um Deus imutável, de um Deus sólido, de um Deus que sempre estará ali, nos dando a segurança e a firmeza que precisamos. E ele nos diz por que nós devemos adorar esse Deus. Ele disse: nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Há dois extremos que o salmista está dizendo: as mãos do Senhor nas profundezas da terra e nos picos dos montes, dizendo tudo isso é dele. Do outro lado ele diz o mar e também a terra seca, ou seja, tudo o que há, os locais mais profundos e os mais altos, o mar e toda a terra, tudo foi Deus quem fez, tudo é dele. E aí ele nos convida dizendo: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, pois ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. O convite do salmista é para nos prostrarmos, nos rendermos, nos ajoelharmos, em atitude de adoração, de reverência, nos colocarmos diante de Deus, que é o nosso Senhor e o nosso pastor. E aí ele faz uma recomendação, lembrando aquilo que foi a atitude do povo de Israel, quando exigiu de Deus água no deserto e queriam voltar para o Egito, e se diz que eles tentaram o Senhor naquele lugar, e ele diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provando-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. A referência é aqueles que, de forma muito soberba, rebelaram-se contra Deus, e então Deus garantiu que eles não entrariam no repouso, no lugar de descanso que eles estavam levando, a geração que morreu no deserto, por não confiar e não depender do Senhor. Então aqui há um contraste que está sendo apresentado. Você e eu, nós temos duas opções. Ou nos achamos autossuficientes e de forma soberba e orgulhosa achamos que nós podemos fazer o que quiser e ser como quisermos, e então não gozaremos do favor, do descanso, daquilo que são as coisas boas de Deus. Ou então nós vamos nos render, adorar, prostrar-nos diante dele, reconhecer que ele é Senhor e nos ajoelharmos aos seus pés, e nós teremos ele como o nosso Deus, o nosso pastor, e nós como ovelhas do seu pasto. São duas opções que eu e você temos que fazer, e vamos resolver como e quem nós queremos ser diante de Deus. Se orgulhosos, perderemos o seu repouso. Se ajoelhados diante da sua majestade, nós receberemos o cuidado e o pastoreio, e esse é o grande desafio para nós deixarmos de lado o nosso orgulho, nossa soberba, nossa capacidade de acharmos que temos capacidade para viver a nossa própria vida e vivermos uma vida de adoração, rendidos aos pés de Deus, que é o nosso pastor e tem cuidado de nós. Se assim nós fizermos, então nós vamos reconhecer a grandeza desse Deus e tê-lo como nosso pastor, cuidando de nós
e entraremos no seu repouso, no seu aprisco, no lugar de descanso que Ele tem para nós, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Por isso, diante dessa situação, nós podemos entoar o belo hino dizendo a Deus o que é que nós vamos fazer do trono dele e como nos colocamos diante da sua autoridade, e nós dizemos assim: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. É essa a melhor atitude para um verdadeiro adorador. Lançado aos seus pés, rendido diante do Senhor, nos seus braços, encontramos refúgio. Que Deus nos abençoe.